Decadurabolin, a famosa nandrolona. Hoje você vai entender tudo sobre esse hormônio, você vai sair daqui um verdadeiro especialista. Quais são os benefícios colaterais, quando utilizar, qual a forma de utilizar, na prática, se tem algum estudo, muita coisa nesse vídeo. Bom, vamos começar com a história da Deca e como ela se popularizou. A Deca ela foi sintetizada entre 1940 e 1950, mas foi só em 1962 que a Organon lançou a famosa Decadurabolin. A forma da nandrolona com o éster de decanoato, ou seja, o éster adicionado à molécula que deixa a meia-vida, o tempo de ação dela maior no organismo do ser humano. E essa meia-vida, ela é de aproximadamente 12 dias. O que poucas pessoas sabem é que existe também o fenilpropionato de nandrolona, que é basicamente a Deca, só que com um éster de meia-vida menor, que tem aproximadamente uma meia-vida de 2 a 3 dias. Bom, voltando a 1980, ela se popularizou entre os fisiculturistas porque ela tinha um poder anabólico muito bom, na verdade ela tem, né? Um poder anabólico muito bom, com um risco de colateral androgênico menor, sem contar que ela não aromatiza, ela não sofre a ação da enzima aromatase, portanto não tem o risco de ginecomastia. E como na época os antiestrógenos eles não eram disponíveis para os fisiculturistas, né, o tamoxifeno, o clomifeno, anastrozol, inibidor de aromatase, enfim, eles tinham muito e sofriam muito com ginecomastia. Portanto, a Deca nessa época se tornava uma solução assim muito boa, porque ela não causava ginecomastia e eles conseguiam apresentar um físico mais harmonioso, bonito, né, e estético em cima do palco. A nandrolona também foi utilizada amplamente, também não, ela foi criada para isso, né? Na parte clínica, para tratar osteoporose, HIV, câncer, pós-menopausa. Tinha toda essa parte, na verdade tem toda essa parte clínica da nandrolona que poucas pessoas também conhecem, né? O pessoal acha que a nandrolona foi feita só para fisiculturista e para os caras ficar grandão, mas não, tem toda a parte clínica. Bom, agora eu vou trazer um estudo bem interessante para vocês sobre a nandrolona, que foi realizado em 2006 pelo Johansen e seus colaboradores. Ele administrou 100 mg de Deca por semana em pacientes que estavam passando por diálise e esse estudo durou 12 semanas. Esses pacientes eles foram divididos em grupos. O grupo do placebo, o grupo que estava apenas treinando, o grupo que estava só utilizando a nandrolona e o grupo que estava utilizando a nandrolona e treinando. E olha só esses dados referente ao ganho de massa muscular que esses indivíduos tiveram durante esse estudo. Vou ler aqui para vocês. O grupo placebo, que não tomou nada, começou com uma massa magra de 48,400 gramas e no final teve uma massa magra calculada em 48,200 gramas, tá? Ou seja, não mudou praticamente nada, até diminuiu um pouquinho a massa magra. No grupo que foi utilizado somente a nandrolona, a massa magra inicial foi de 45,700 gramas e no final do estudo, de 12 semanas, a massa magra era de 49 quilos, né? Então, olha só utilizando a nandrolona sem treinar, o grupo começou com 45 quilos e 700 gramas e finalizou as 12 semanas com 49 quilos, ou seja, 3 quilos e 700 gramas de ganho de massa magra sem treinar, só utilizando a nandrolona. Então aqui um potencial anabólico se mostra muito efetivo. O grupo que estava fazendo somente os exercícios físicos começou com uma massa magra de 47,5 kg e finalizou as 12 semanas com 47,100, ou seja, perdeu ali um pouquinho de massa magra. E o grupo da nandrolona, que estava utilizando a Deca e fazendo atividade, o exercício físico, começou com uma massa magra inicial de 47,200 kg e finalizou aí com 50,100 kg. Olha só que dado interessante aqui também. Treinando, a gente conseguiu ver um aumento no grupo que utilizou a nandrolona. Os pacientes que utilizaram a nandrolona tiveram ali um aumento de força, um aumento de massa magra, um aumento de mobilidade e qualidade de vida. Isso ficou bem claro aqui. E eu não posso deixar de relatar também que a galera que estava fazendo somente o exercício físico relatou também uma melhora de mobilidade, melhora de qualidade de vida. Isso mostra pra gente o quanto o exercício físico, a atividade física, ela é importante na vida do ser humano e como ela impacta a vida do ser humano, né? Isso é muito bom e eu não poderia deixar de citar. E os efeitos colaterais negativos foi incômodo nas aplicações, né? Acne e irregularidades menstruais aí nas mulheres. E esses colaterais foram considerados bem toleráveis, tá? Porque 100 mg de Deca na semana por 12 semanas praticamente não teve maiores alterações. E por que eu trouxe
esse estudo para vocês? Simplesmente para mostrar o quão anabólica a nandrolona ela pode ser e com menos riscos de colaterais. Bom, DECA e seus benefícios articulares, né? Muita gente, essa crença que a DECA ela ajuda a melhorar a articulação, lubrifica a articulação. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? E a resposta é, são poucos os estudos sobre isso, tá? Eu tive que me esforçar, me virar nos 30 para achar isso aqui e trazer para vocês. Tem um estudo que foi feito com homens hipogonáticos utilizando a DECA no lugar de durateston, ou cipionato, né, de testosterona no caso, utilizando metade da dose da DECA ao invés de utilizar uma concentração inteira de testosterona. E nesse estudo, os homens que utilizaram a DECA relataram uma melhora articular, um conforto articular melhor. E a hipótese levantada é que a nandrolona poderia causar um nível de retenção intraarticular controlado, fazendo com que essa pessoa melhore ali as suas articulações. Só que isso é só uma hipótese, tá? O estudo não foi capaz de afirmar isso e falta estudo para poder afirmar isso, apesar que no meio bodybuildiano, essa crença ela é levada bastante em consideração e muitos coaches e atletas utilizam a DECA aí e também relatam uma melhora articular, tá? Então, a gente fica meio que em cima do muro. Será que realmente funciona? Será que realmente não funciona? Eu tenho uma teoria, né? Se geralmente o pessoal utiliza a DECA mais no bulking, no off-season, e eles estão comendo mais carboidrato, e a gente sabe que o consumo maior de carboidrato puxa mais molécula de água, será que isso não é só uma crença de marombeiro? Porque, pô, você tá puxando mais molécula de água, logo as suas articulações também serão mais hidratadas, seu corpo todo está sendo mais hidratado. Diferente quando você está com um pré-contest, quando você está comendo muito pouco carboidrato, está com as articulações mais prejudicadas, muitas vezes está utilizando estano também, que faz com que as dores articulares pioram. Então, eu levanto essa bola aí para vocês, lá ele 1000 vezes, né? Será que a nandrolona realmente tem essa capacidade? Fica aí essa... Comenta aí, deixa aí nos comentários se você tem alguma experiência sobre essa situação e vamos para o próximo tópico. Alguns colaterais e impactos no perfil lipídico. Apesar da DECA ela não aromatizar, ela não causar ginecomastia por estradiol mais alto, em muitos casos ela pode aumentar o nível de retenção hídrica, principalmente quando ela está em combinação com uma durateston, um hemogenin. Então, isso pode acontecer, tá? Um quadro de retenção maior e uma retenção maior pode elevar o seu nível de pressão arterial. Quanto ao colesterol, sim, a DECA pode ter impacto no colesterol, assim como a maioria dos hormônios, né, fazendo com que o seu LDL suba. Mas, cara, se comparado a todos os outros esteroides, eu vejo a DECA como sendo o mais seguro, o menos prejudicial em relação ao perfil lipídico. Não que você não tenha que estar atento, mas de todos, ela é o menos agressiva ao perfil lipídico, tá? Outro ponto a destacar é que a nandrolona ela não se converte para DHT, então ela não sofre ação da enzima 5-alfa-redutase. O que significa isso? Ela não vai se converter para dihidrotestosterona, que é o DHT, que a testosterona se converte para dihidrotestosterona. Ela vai se converter para DHN, né, que é a dihidronandrolona, que é um andrógeno muito menos potente do que o DHT, que é a dihidrotestosterona, tá? Ou seja, por que a pessoa, se ela utilizar só a DECA, ela vai ter uma perca de libido? Justamente por conta disso. A gente sabe que o DHT ele é responsável pela sua libido, não é só colateral. O pessoal assimila o DHT a só colateral. Não, ele é responsável pela sua libido também. E outros diversos fatores do seu organismo. E o estradiol também é muito importante pro funcionamento da sua libido. Se ele estiver muito baixo, você vai ter problema de libido. Se ele estiver muito alto, você vai ter problemas com a sua libido. Então você vai ficar ali sem o meninão, né? Isso não é legal, cara. Agora vamos pra parte boa, parte que vocês gostam aí, né? Protocolos de administração, como utilizar a DECA. Eu trouxe aqui algumas maneiras, tá? Tem a DECA Only, que eu acabei de citar. DECA Only, na prática, 2 meses, funciona. Você não vai ter problemas tão grandes e agudos ali em relação à sua libido. Utilizar só ela ali. Porém, passou disso, na boa e velha prática, você vai ter sim algum tipo de colateral relacionado a isso. Disso você pode ter certeza, tá? A DECA DIC é uma realidade. O pessoal nos anos 80, como eu citei pra vocês, é por isso que é bom vocês conhecerem a história do fisiculturismo e dos hormônios. Eles utilizavam só a DECA porque eles não tinham recursos pra evitar ginecomastia. Hoje a gente tem recursos pra evitar ginecomastia. Moxifeno, clomifeno, enfim, anastrozol, haloxifeno, vários recursos. Então eles ficavam refém de utilizar só a DECA, ou seja, a grande maioria dos caras antes broxava. E aí vem a crença que marombeiro é broxa. Você tá entendendo como que as coisas estão se ligando, Vitória? Hein, amor da minha vida? Você em casa, você já fez DECA Only? Deixa aí nos comentários. Quero saber se você já fez alguma vez essa estratégia. E a quantidade de DECA utilizada é de 300
tá? A 400 mg na semana, isso é o mais usual, fechou? Tem a Deca Base também, que nada mais é do que a concentração de Deca maior do que a concentração de testosterona e de qualquer outro esteroide ali dentro do seu ciclo. Geralmente, eu fiz até algumas anotações aqui, eu gosto de trabalhar com a Deca Base numa proporção de 3:1 ou 2:1. Vamos dar um exemplo de um ciclo. 600 mg de Deca mais 200 mg de testosterona. Isso seria uma Deca Base. Tá? Uma boa proporção. E quando eu gosto de utilizar a Deca Base? Quando eu vejo que o atleta ele tem algum nível de sensibilidade à testosterona, com colaterais androgênicos, que pode ser acne, queda de cabelo. Então esse cara ele não suporta trabalhar com quantidades mais altas de testosterona. O que eu tenho que fazer? Fico refém de utilizar uma Deca Base com ele, para deixar para acelerar só nos momentos que forem realmente necessários. Pré-contest, no caso. Mas em booking, em off, praticamente você pode estar utilizando a Deca Base se você sofre com esse tipo de colaterais. E tem também a testosterona como base, utilizando a Deca nesse ciclo, que nada mais é do que a quantidade de testosterona mais alta que a quantidade de Deca. E aqui eu deixei até um exemplo aqui para vocês como poderia ficar um ciclo, numa proporção de 2:1, por exemplo, 400 mg de testosterona e 200 mg de Deca. Isso seria uma testosterona base junto com um ciclo de Deca ali, né? Tendo a Deca no protocolo. Esse se torna um protocolo mais anabólico, porque a gente não pode... Beleza, a Deca ela é bem anabólica, ela chega perto da testosterona, mas o mais anabólico de todos os hormônios é a testosterona. Não tem como a gente fugir disso. E se torna um ciclo mais anabólico? Sim, mas se torna também um ciclo muito mais androgênico, com mais chances de colaterais, como ginecomastia e colaterais androgênicos no geral, tá bom? Quase esquecendo de falar pra vocês aqui, ó. Ah, Léo, mas eu não posso utilizar a Deca e a testosterona numa concentração de 1:1? Pode, tá? Ciclo de Deca e de 1:1, Deca e testo de 1:1. Porém, eu não gosto dessa formulação. Ponto. Não vou me estender mais, eu não acho interessante. Então, o Deca tem que ser menor? Então a Deca tem que ser maior ou a Deca tem que ser menor? Ou Deca base ou texto base. Ou a Deca marca texto ou a texto marca Deca. Eu só não gosto dessa equivalência de 1:1, tá? Eu não acho interessante. Discorde quem quiser discordar, tá? Eu só tô dando meu ponto de vista, minha opinião, meu ponto de vista na prática. Bom, agora a gente tá chegando ao final do vídeo. Se você ainda não se inscreveu e não deixou seu like, não deixou um comentário aí, cara, faça alguma dessas coisas. Se possível, faça as 3. E sem mais delongas, vamos para doses comuns em homens e em mulheres, né? Os homens vão ter ali uma variação entre 200 a 600 mg semana de uso de Deca, de nandrolona, podendo ser uma dose até maior que essa para atletas, tá? De fisiculturismo no alto rendimento. Isso aqui seria uma dosagem para homens. E para as mulheres, doses geralmente variam de 50 a 150 mg na semana. Acho, na minha opinião, isso aqui são informações didáticas, tá? Teóricas aqui, pesquisadinho, bonitinho. Eu não acho interessante você chegar até 150 mg na semana. Começa com menos. Se possível, trabalha com uma linha de segurança de até 100 mg. Tá, agora eu vou fazer algumas considerações finais sobre nandrolona para mulher. Eu não gosto, porque eu não gosto da ideia de mulheres utilizando ésteres de meia-vida mais longa. Ah, Léo, e a NPP que você citou? Beleza, poderia ser uma saída. Porém, eu acho que tem opções melhores no mercado para uma mulher que queira hormonizar. Bom, eu não poderia terminar esse vídeo sem uma experiência pessoal, né? Eu acho que isso é muito importante para vocês poderem ter uma base de como os hormônios eles podem ter uma ação de uma maneira em um, de outra maneira em outra, enfim. Eu não gosto muito de utilizar a Deca. Em mim, ela aumenta muito o meu nível de retenção, subindo minha pressão arterial. A minha pele também sofre bastante em relação à oleosidade, começa a nascer acne. É uma experiência minha com o uso de Deca. Toda vez que eu tentei colocar a Deca, isso aconteceu. Por isso que é importante você entender que existe uma tal de individualidade biológica que tem que ser levada em consideração e que não existe protocolo engessado. Talvez você possa se dar melhor com um tipo de esteroide e com outro não, com uma quantidade menor ou maior, enfim. Entenda que é muito importante a gente saber de tudo isso. Só que a individualidade biológica, entender para quem é, quando vai ser utilizado, entender tudo isso que eu acabei de citar para vocês é de total importância para você que está pensando que você que entrou nesse mundo sem informação suficiente ou sem uma orientação, tá? Lembrando que esse vídeo não é uma orientação, nem uma prescrição de nada. Eu estou aqui só para passar a minha experiência prática, tá? E um pouco do que eu estudo. E eu estudo bastante, diga-se de passagem. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu peço para que vocês deixem aí no comentário também sugestões, temas para o próximo vídeo. Isso é bem bacana. Se você quer ver sobre algum esteroide ou sobre dieta ou sobre treino, né, um assunto diferente aqui no canal, deixa a sua sugestão aí nos comentários. Eu vou estar lendo todos os comentários, tá bom? Respondendo todo mundo. Tá, marquei esse vídeo de comentários, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis.